Eu queria trazer uma palavra hoje, algo que eu tenho meditado sobre o andar com Deus. A gente vê alguns exemplos na Bíblia, de pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que tiveram o privilégio de andar com Jesus, andar com Deus. E eu quero trazer um pouco do que eu tenho pensado sobre isso nas últimas semanas, nos últimos meses, dos quais as vantagens, quais os benefícios, o que nós levamos a partir do momento que andamos com Deus, né? Talvez em alguns momentos a gente tenha a ideia de Deus estar andando conosco, mas existe uma diferença entre Deus andar conosco ou nós andarmos com Deus. E é isso um pouco que eu quero compartilhar com vocês, a partir do momento que nós andamos com Deus, realmente nós somos guiados por Deus. E será que realmente nós queremos ser guiados por Deus? E aí um pouco desse pensamento que eu quero trazer aí para a gente meditar nessa manhã, antes da gente entrar aí realmente nos números, tá? Tem um texto que está em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, então Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E meditando em cima desse texto, a gente primeiro vê ali se alguém, né? Primeiro pensamento que eu olho esse texto, porque o final ele fala siga-me, né? Tenha um ato de me seguir, tem um ato de andar comigo, mas o texto ele fala que tudo começa conosco. Se alguém, é uma escolha. O andar com Deus é uma escolha individual. O andar e decidir ser guiado por Deus, seguir Jesus, é uma escolha individual. Cada um aqui tem a sua escolha. Tem seu livre-arbítrio de ter essa opção ou não de ser guiado por Deus. Mas, quando a gente percebe um inclinar, né, um querer, né, até de buscar o melhor de Deus, existe uma direção de como eu posso ser guiado por Deus e como eu posso seguir a Deus. E ele explica isso: olha, aqueles que, se você quiser me acompanhar, tem alguns passos para que isso aconteça. E o primeiro passo que ele cita aqui é: negue-se a si mesmo. Como assim, Tiago? Como que é negar-se a si mesmo? Quando estamos dispostos realmente a andar com Deus, temos que ter a certeza que teremos a disposição também de renunciar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso jeito, o nosso tempo, as nossas exigências. Eu brinco muitas vezes que nós queremos buscar a vontade de Deus, ser guiados por Deus, mas enquadrar Deus dentro da nossa vontade. Quantas e quantas vezes, olha Deus, a gente ora, busca uma direção, Deus, me dá uma direção em relação à minha vida, me dá uma direção em relação à minha vida pessoal, minha vida profissional, mas tem que ser desse jeito, dessa forma, nesse tempo, e se isso não acontecer, não é verdade. Só que esse texto está falando o seguinte: ei, negue-se a si mesmo. Deixe, se realmente você quiser me seguir, se realmente você quiser ser guiado por mim e andar comigo, renuncie a tua vontade, renuncie o teu jeito, renuncie o teu tempo. Como é difícil a gente renunciar o nosso tempo. Ainda mais que nós somos uma geração micro-ondas, que a gente coloca lá 3 minutos e a pipoca já está pronta. A gente não quer esperar, a gente não quer ter o tempo de espera, a gente não quer ter o tempo de Deus. E às vezes a gente não entende. E até a forma, durante esse processo, durante esse tempo, será que realmente estamos dispostos a largar as nossas exigências? O texto continua: tome diariamente a sua cruz. E é interessante que fala aqui do período. Peraí, você tem que tomar diariamente a sua cruz. Cruz, gente, naquela época simbolizava a morte. Era muito comum, a gente vê, claro, que Jesus foi crucificado, mas era muito comum naquela época pessoas que praticavam crimes e etc. serem mortos
pela morte de cruz. Era muito comum. E quando a gente vê esse texto, tome diariamente a sua cruz, o que está dizendo? Ei, esteja disposto a morrer. O anular aqui é disposto a morrer. Mas como assim morrer, Tiago? Primeiro que é diariamente, existe um período. E é interessante que eu sempre faço a relação do período, que quando a gente vê a própria oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, que ela fala, que ela cita, né? Pai Nosso, que está no céu, o pão nosso de cada dia. Deus nos ensina, o sustento é cada dia. A morte também é diária. Por quê? Porque todo dia nós levantamos e somos tendenciosos a não morrer para nós mesmos. O que é morrer, Tiago? A Bíblia fala que Jesus veio para nos vivificar, nos trazer uma nova, nos tornar uma nova criatura, nos fazer uma nova pessoa. Quando entendemos que precisamos morrer diariamente, significa deixar os velhos hábitos, a velha criatura, a nossa natureza pecaminosa diariamente. E nos revestirmos diariamente de hábitos, de rotina dessa nova criatura. Diariamente. E como isso muitas vezes a gente é imperceptível. Eu costumo dizer que o diabo ele tem atuado hoje no nosso meio com muita sutileza, com muito relativismo. Ah, não, mas é só isso. É só uma brincadeira. É só. E isso muitas vezes dentro de próprios lares cristãos, gente. Pessoas que estão fundamentadas na palavra relativizam muitas vezes a própria palavra de Deus, trazendo umas... Não, mas não é bem assim. Eu acho que isso é um pouco de radicalismo. É sutileza. E a gente percebe nesse texto aí, se quer realmente me seguir, você primeiro precisa largar a tua velha criatura diariamente. Ah, tá no trânsito lá, larga essa velha criatura. Você tá lidando com a tua esposa em casa, larga essa velha criatura. Existe um novo formato, existe uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. Fomos vivificados. A partir do momento da morte dele, nós nos tornamos uma nova criatura. Então existe um passo a passo para que realmente a gente possa seguir Jesus, andar com Jesus. Que é primeiro, negar-se a si mesmo. Primeiro, tomar uma decisão. É uma escolha individual, é uma escolha opcional. Tudo começa conosco. Negando-se a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso jeito, as nossas exigências. Tomando diariamente a nossa cruz, realmente agindo em cima dessa nova natureza, para que daí a gente possa seguir Jesus, para que daí a gente possa andar com Jesus. A gente percebe em João 16:13 aqui, quando diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quando Jesus foi assunto aos céus, foi levado aos céus para sentar à direita de Deus, ele orou ao Pai, pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo. E um dos papéis do Espírito Santo é nos guiar. Tá, guiar para quê? Gente, se tem um guia, você só tem um guia para te ajudar no caminho. Você só tem um guia para que esse guia possa te guiar em alguma direção. E esse texto ele fala, mas o Espírito, já que a gente está falando de disposição de andar com Deus, de ser guiado por Deus, quem que vai nos guiar nesse caminho? Quem que vai nos guiar para que possamos andar com Deus? É o próprio Espírito Santo de Deus. Só que muitas vezes o que eu percebo, e está tudo certo, e tem algumas pessoas que pensam assim, mas é o que eu tenho meditado, que não, eu faço as minhas escolhas e Deus me abençoa. Ok, eu creio nisso também. Se a gente resolver ir para a esquerda, Deus não vai deixar de nos abençoar. Ele faz isso. Eu já vou mostrar um texto que fala sobre isso. Mas quando a gente entende o privilégio de sermos guiados por Ele, de tomarmos as nossas decisões e buscar a sua face, a sua presença e não apenas as suas mãos, as suas bênçãos. Porque quando decidimos ter essa visão de eu tomo o meu passo, a minha direção, eu dou
a minha decisão e Deus vai me abençoar. Parece que eu estou buscando mais a mão de Deus, as bênçãos, do que o abençoador. Não, Deus, eu tomei aqui, agora vem e me abençoa. Agora eu vou para lá, vai e me abençoa. E Deus vai fazer isso. Eu creio nisso também. Mas a partir do momento que a gente entende o privilégio que nós temos de, peraí, Deus, qual que é a tua direção? Para onde que o Senhor quer me guiar? Eu estou buscando Ele, a sua presença. E a consequência vão ser as bênçãos. A consequência vem que vem através das mãos dele. E aí para amparar esse texto, tem uma história aqui que está em Êxodo 20, 18, 21, que diz o seguinte: vendo seu povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram de medo, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus se encontrava. Esse foi um episódio em que Deus estava se revelando para o povo. E é interessante que se a gente olha a história ali de Moisés, quando a gente olha Moisés indo em direção a Deus, querendo ver Deus face a face, tendo essa experiência genuína e individual, a gente pensa que privilégio de Moisés, mas o próprio texto, ele nos mostra que Deus chamou o povo para se relacionar, para ter um encontro com ele face a face. Chamou o povo. Só que o povo, com medo, diz: ei, peraí, Moisés, vai você. Não quero, porque a gente vai morrer. Peraí, daí a gente olha, volta para outro texto e a gente vê o quê? Tome a tua cruz. Não, eu não estou disposto a morrer. Eu não estou disposto a mudar a minha velha criatura. Moisés, vá você. E o que eu percebo nessa história, Deus nos convida para subir esse monte. Mais uma vez, uma escolha individual. O povo não quis. Eles preferiam ficar de longe, como espectadores. Eles receberam as bênçãos? Receberam. Veio o maná? Veio o maná. Veio água do deserto? Veio água do deserto. Receberam as bênçãos. Mas eles não provaram da presença. Mais uma vez eu falo. Tomaram a decisão? Tomaram a decisão. Deus abençoou? Deus abençoou. Mas somente Moisés teve o privilégio de provar da presença. Por quê? Porque ele estava disposto a morrer. Agora, aquele povo não estava disposto. Talvez a gente escute, né, esse texto e comece a pensar e refletir sobre isso. Será que realmente estamos dispostos a provar da presença? Será que queremos ser espectadores de ser abençoados? Talvez você pode estar se perguntando: não, mas eu sou abençoado, eu tenho uma família abençoada, eu tenho saúde, eu tenho um lar legal. Você já está sendo abençoado. Legal. Mas será que você não é hoje um espectador do que Deus quer para a tua vida? Será que não precisa buscar a subir o monte para ter uma experiência genuína e realmente olhar experiências que outros estão vivendo e trazer isso para a tua vida? Porque a experiência, gente, da presença, da face a face com Deus é uma experiência individual. Ninguém pode impulsionar isso por você. É uma decisão. É uma decisão individual de buscar Deus face a face, é uma decisão individual. Ser abençoado por Deus, como eu falei, você pode tomar a tua decisão, ir para a direita, para a esquerda, Deus vai te abençoar e talvez já tenha abençoado. Agora, essa experiência de realmente viver o face a face, ele necessita um passo a passo. Ele necessita uma direção de realmente morrer para a tua vontade, morrer para a tua carne, para buscar esse novo que Deus tem. Para que você realmente busque e vivencie essa experiência de ver face a face. E é interessante que você olha Êxodo 33, 20, fala: e disse mais: não poderás ver a minha face, Deus dizendo para Moisés, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mais uma vez Deus mostrando aí: se quer ver minha face, se quer ver minha presença, você tem que estar morto. Somente pessoas mortas podem ver a minha face.
E aí quando a gente olha o texto lá de cima, foi o primeiro que eu li. Peraí, tome a tua cruz diariamente. E aí me siga. Você quer realmente me ver face a face, que ter experiências comigo, para que eu me revele a você, para que eu fale com você, para que eu direcione os teus passos, para que eu ande com você, para que eu te guie? Morra, tome a tua cruz diariamente. E o que é ser guiado por Deus? Vou dar um exemplo na questão do dinheiro, decisões, caminho. É interessante que quando a gente olha os apóstolos na igreja primitiva, eles recebiam as ofertas para o ministério e a Bíblia fala que esse recurso era depositado aos pés dos apóstolos. E um dia eu meditando sobre isso, por que aos pés, né? Então, trazendo essa decisão, ser guiado por Deus. E aí o Espírito Santo me direcionou a trocar os pés por outras opções. Ah, se eles recebessem nas mãos, os apóstolos trabalhariam por dinheiro. Você quer ser guiado por Deus? Como que está o teu trabalho? Você tem trabalhado por dinheiro? A Bíblia está nos ensinando aqui, ei, se quer ser guiado por Deus, talvez você vai romper com a tua velha criatura, com os valores do mundo, que o que o mundo diz a respeito de princípios, e você vai trazer uma nova criatura. Nova criatura é uma nova pessoa, com uma nova mentalidade, com uma nova cultura. E a cultura do reino, a cultura de Deus é diferente da cultura do mundo. E aqui a gente vê, peraí, mas não pode trabalhar por dinheiro? Não, você até pode. Mas o que Deus está nos ensinando é, não trabalhe por dinheiro. Dinheiro é consequência do teu trabalho. Ele é importante? Claro que ele é importante, e já vamos ver sobre isso. O segundo, se fosse na cabeça, as decisões seriam pautadas pelo dinheiro. Ah, eu vou para a esquerda. Por quê? Porque eu vou ganhar mais X. Ah, eu vou para a direita. Por quê? Porque eu vou ganhar mais Y. Decisões pautadas pelo dinheiro. E quando entendemos que, quando somos guiados por Deus, não estamos tomando nossa decisão baseada por dinheiro. Por mais que ele seja importante, por mais que ele seja relevante no nosso cenário atual, no nosso dia a dia. Mas, quando entendemos que somos guiados por Deus, um exemplo aqui é, não trabalhamos por dinheiro, não tomamos decisões por dinheiro. E aí eu coloquei mais um aqui. E no coração? E aí a Bíblia fala que existe um outro Senhor a partir do momento que você coloca o dinheiro como teu Senhor. E aí ele corrompe o teu coração. E aí você faz de tudo. E aí você tem um novo Senhor na tua vida, que é o dinheiro. Não só tomando decisões por dinheiro, não só trabalhando por dinheiro, mas sabe aquela pessoa que faz tudo por dinheiro? Capaz de mentir, capaz de trapacear, capaz de passar o pé no outro. Mas o que ele está nos ensinando? Quer ser guiado por mim? Então, receba nos pés. O que é os pés? Pés fala de governo. Pés fala de passos que precisam ser dados, do servir, objetivo final. Não como objetivo final o dinheiro, mas sim como meio. Ele é importante para darmos passos. A gente só tem um ar-condicionado porque tem que pagar o ar-condicionado. Então ele é importante. Mas ele precisa estar lá no lugar certo. Isso é ser guiado por Deus. Outro texto que fala, Salmo 139, de 5 a 10, que aí encerra esse texto, é uma experiência de Davi, trazendo essa questão de ser guiado por Deus, andar com Deus, do que Deus andar conosco. Davi chega em determinado momento e diz o seguinte: tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Então pensa o seguinte, Davi está falando aqui que está cercado por Deus. É interessante que a gente olha aqui, Deus está atrás, Deus está à frente, Deus cerca Davi. Quando a gente olha isso aqui, parece que Davi está sem movimento. Davi está preso, Davi está com uma direção restrita, limitada, controlada, e de certa forma está. Mas quem que está cercando Davi? O próprio Deus. E é interessante que quando a gente olha estar cercado por Deus, ser guiado por Deus, andar com Deus, Davi ele não podia parar ou desistir. Por quê? Porque estava sendo impulsionado pela frente. Quando somos guiados por Deus,
em alguns momentos que a gente percebe, não, dá vontade de parar, dá vontade de abandonar. Aí Deus, como Ele nos cerca, por trás, pela frente, Ele vai nos impulsionar. Ao mesmo tempo, Davi não podia acelerar o passo. Quantas vezes a gente não quer acelerar as coisas? Quantas vezes a gente não quer fazer do nosso tempo, do nosso jeito? Não. Davi estava limitado a processo de Deus, ao tempo de Deus, aos passos de Deus, porque Deus cercava ele atrás, Deus cercava ele à frente. Ao mesmo tempo, Davi não podia tomar atalhos para a esquerda, para a direita. Não, peraí, agora eu vou para cá. Não, porque você está cercado. E quantas vezes não somos convidados no nosso dia a dia a tomar atalhos, buscar alternativas, a promessas que muitas vezes Deus tem em relação às nossas vidas. Ao mesmo tempo, Davi não podia aumentar a velocidade, não podia desistir, não podia parar. Então, quando a gente olha esse texto, a gente até pode ter uma falsa sensação, meu Deus, mas que prisão, que homem sem opções. Ele não pode ir para frente, ele não pode ir para trás, ele não pode acelerar, mas ele é um escravo. Como isso? Como que Davi observava isso, essa limitação, esse controle? E aí a gente lê a continuidade do texto a partir do versículo 6, que diz o seguinte: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. E aí eu volto, andar com Deus é um privilégio. Ser guiado por Deus é um privilégio. Às vezes a gente fala, mas que prisão, você não tem escolha. Mais uma vez eu falo, a decisão é individual. Deus dá a decisão. Você pode optar ou não. Mas Davi entendeu, peraí, ser guiado por Deus, ser cercado por Deus, ter minhas decisões limitadas, mas baseadas no que Deus quer para a minha vida, isso é maravilhoso demais, está além do meu alcance. Que a gente possa sair aqui dessa manhã tendo a convicção que a partir do momento que tomarmos a decisão de sermos guiados por Deus, andarmos com Deus, buscar realmente Deus, a sua presença face a face, ter uma experiência genuína com Ele, morrermos para nós mesmos, para a nossa vontade, matarmos a nossa carne, mudarmos os nossos hábitos, termos uma nova natureza, ações dessa nova natureza, isso vai ser maravilhoso demais, está além do nosso alcance. E o texto continua, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas do alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. É isso a promessa de Deus quando somos guiados por Ele. Independente de onde nós estejamos, se nos céus, na sepultura, no monte, no vale, na tribulação, no deserto, na bonança, lá Ele está nos guiando. Isso é uma promessa que Deus tem para mim e para você. Quando decidimos realmente andarmos com Deus e permitirmos que Ele nos guie. E aí finalizar o versículo 24 desse mesmo texto diz: guia-me pelo caminho eterno. Para onde que Deus está nos guiando? Para o caminho eterno. No final de tudo isso, esses dias eu vi um negócio interessante quando Jesus é abordado e ele fala que já está na última hora. Gente, o tempo de Deus, ele não parou desde que Jesus falou aquilo para os seus discípulos. A última hora. Se pensarmos que naquela época já era a última hora, talvez estejamos nos últimos segundos. Os últimos segundos do fim. E não é um terrorismo aqui, mas é os últimos segundos. E aí estamos sendo guiados para o caminho eterno. A partir do momento que realmente decidirmos isso, sermos guiados por Deus, ter Ele como nosso Senhor, seremos guiados pelo Espírito Santo, estamos buscando caminharmos por um caminho que é eterno na presença de Deus.
em que não teremos mais uma necessidade de matarmos a nossa carne. Por quê? Porque vamos ser vivificados, estamos vivificados em Cristo e a partir dele viveremos eternamente face a face com Deus. Que realmente a gente possa receber isso, que essa semente possa cair no teu coração, que você possa ter esse entendimento e realmente buscar ser guiado por Deus nas tuas decisões. Amém?